Bem-vindos, professores da área de linguagens e códigos, a este momento de estudo. Professores, aproveite esse momento de formação continuada que os nossos PCNPs estão preparando a todos. Somos eternos aprendizes, como diria Paulo Freire. Somos seres inacabados. Estamos sempre em formação permanente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professores. Tudo bem? Meu nome é Gilson, sou PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. E hoje aqui eu vou te mostrar como preencher a lista de presença dos ATPCs da nossa diretoria. Só relembrando que os nossos ATPCs que contêm a lista de presença, ela não será direcionada para as unidades escolares, tá? Então, caso você venha lecionar aula em 2 ou 3 escolas ou até mais, não há necessidade de você preencher mais de uma vez, pois as respostas duplicadas elas serão excluídas. Então vamos lá. Onde que eu encontro essa lista de presença? Você pode utilizar o QR Code para poder registrar a sua presença, utilizando a câmera do celular, onde você vai apontar para um dos locais que eu vou colocar o QR Code aqui, tá bom? Ou você pode descer o vídeo até a descrição, onde você vai encontrar um link. E neste link, você será direcionado para a lista de presença. É um formulário, onde você precisa digitar alguns dados. Aqui, professores, tem um e-mail, endereço de e-mail, tá? Então, eu vou colocar um endereço de e-mail válido. No caso aqui, eu estou colocando o e-mail institucional. Qual é o título do vídeo? O título do vídeo, eu tenho apenas esse aqui disponível, mas no dia que você for preencher, haverá mais títulos aqui, tá bom? E, por favor, preencha apenas o que for referente às suas disciplinas. E onde eu encontro esse título para confirmar realmente se é este mesmo que eu estou assistindo? Lá no vídeo, logo abaixo do vídeo, temos aqui, ó, o título do vídeo, ATPC 003 2021. O que você vai assistir pode ser que seja o 004, 005 e assim vai. Vamos dando sequência. Tá? Então aqui o ATPC 003, nesse exemplo que eu estou fazendo. Então o ATPC 003. Caso não tenha o título aqui nas opções, significa que nós já utilizamos já os dados necessários, tá? Que é referente só àquela data que o vídeo vai contar para o seu ATPC. Aqui é uma unidade escolar, vou colocar uma unidade escolar aleatória. Qual é o segmento que eu atuo? Se for de anos iniciais, eu clico nesta opção próximo. Se eu sou Fundamental 2 ou médio, eu vou clicar nesta opção. Então, vou para o próximo e aqui que componente leciono? Eu vou colocar aqui Biologia. Qual é o meu nome? Por favor, nome completo. O meu RG. Avaliar o ATPC. Isso significa que eu vou ter que assistir o ATPC inteiro para poder avaliar? Fica um critério seu, professor. Aqui, tanto eu posso responder no início do vídeo ou no final. Este item não é obrigatório. É apenas um feedback para nós sabermos como que nós estamos desempenhando. Se o título está referente ao que nós estamos proporcionando a você, se a qualidade do vídeo você gostou ou não, se o conteúdo do ATPC também é referente ao que vocês estão vendo, se é pertinente. Então é só apenas um feedback para nós, tá? Não há necessidade, não é obrigatório este preenchimento. Nesta opção, você pode clicar em enviar uma resposta, tá? Para caso você queira mandar para seu PC ou sua escola, você pode pegar e enviar uma cópia para o seu e-mail e depois você direciona para a escola que você fez essa lista de presença. E clicar em enviar, aí aqui vai aparecer que a sua resposta foi registrada, tá? Então, lembrando,
não há necessidade de preencher mais de 2 ou 3 vezes, ok? Então, professor, eu fico por aqui. Desejo a você um ótimo TPC e tenha um bom trabalho. Precisando, estamos Gilson e Rodrigo, PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino. Olá, professores. Olá, professoras. Um bom retorno a todos. Eu sou Alzira. Estou na função de PCNP na Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Eu desejo a todos um bom ano que seja melhor do que foi o ano passado. Olá, sejam bem-vindos, então, a essa nova TPC, né, de 2021. A gente está iniciando, então, os nossos estudos de formação. E, para quem não me conhece, há bastante professores novos, então trabalho com a Alzira no Núcleo Pedagógico, também sou PCNP de Língua Portuguesa. Eu quero iniciar comentando a ATPC. A ATPC é um espaço de formação e de estudo. A formação continuada é um direito dos profissionais da educação. A formação continuada propicia uma reflexão sobre a prática docente, no sentido de ampliá-la e aprimorá-la, o que vai resultar na aprendizagem dos nossos estudantes. E é no momento da ATPC que a formação continuada acontece. Por isso, é um local de estudo, muito estudo. E quanto mais somos formados, quanto mais estudamos, é óbvio que isso vai refletir na nossa sala de aula, vai refletir na aprendizagem dos nossos estudantes. Agora, em 2021, nós temos a lista de presença. Eu peço que vocês assinem, porque é muito importante que vocês assinem a lista, para que a gente possa estar tendo uma noção de todos os professores que estão nos acompanhando. Este ano, nós vamos estar trabalhando diretamente, a nossa atuação será diretamente com vocês, professores. E por isso que é tão importante a participação de vocês. Eu peço que vocês nos enviem suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões para as novas ATPCs. Pelo nosso link de acesso do canal do YouTube, que vocês já conhecem. Então, por favor, continuem nos enviando. Bem, essa é a nossa primeira TPC, aqui da área de linguagens. O tema a ser abordado será leitura, tema que será discutido em outros momentos ao longo do ano. Hoje nós temos uma convidada, a Ivana, que vai compartilhar conosco suas experiências de leitura e escrita. Ivana, por favor. Olá, eu sou Ivana Lopes, eu sou formada em letras pela PUC, sou tradutora e sou escritora, e também sou servidora pública. Eu trabalho na diretoria de ensino, sou assessora da dirigente de ensino. Antes da Ivana compartilhar a tela, então eu só vou aqui reforçar o objetivo dessa TPC, tá? Nós estamos aqui, nós três juntas, no momento de bate-papo, trouxemos a Ivana, né, para participar dessa primeira TPC com a gente, e o objetivo dessa TPC, resolvemos iniciar o ano, como a Alzira falou, trazendo o tema da leitura, que vai ser muito discutido ao longo de 2021, não podia deixar de ser, assim como já foi trabalhado no ano passado. E vocês vão perceber que o que a Ivana vai trazer vai nos ajudar muito
para estimular, né, a leitura, promover a leitura dentro da sala de aula, entre os nossos pares, com os alunos, e principalmente a gente traz aqui como um objetivo maior favorecer, né, consultas, pesquisas, tentar ampliar o repertório aí de leitura e dos nossos alunos, e a gente quer divulgar, né, e possibilitar acessos a essas leituras. Vocês vão entender já já que a Ivana vai começar, então, a fala dela. Vamos lá, Ivana. Esse é o meu site, Mestres da Literatura, e eu vou começar, antes de falar do site, eu vou ler uma poesia para vocês, uma poesia que eu fiz, intitulada Eu Vejo a Beleza. A beleza em meus olhos. Eu vejo a beleza quando olho pela janela. Mesmo que do lado de fora nada seja belo. Se é triste, eu o transformo e vejo a mais bela paisagem que existe. O segredo está em buscar dentro da gente o lado bom e bonito que não está no presente. Se agora, neste momento, não chove, os galhos são secos, sem flores e só há o vento, imaginar que haverá futuro, folhas verdes e pássaros cantores nas belas árvores plasmadas em nosso pensamento. Então, o site é o Mestres da Literatura. É um site que eu mesma montei, criei, onde eu coloquei no primeiro momento artigos sobre os grandes mestres da literatura, porque eu escrevo na internet já faz algum tempo, eu tive coluna em alguns sites e decidi criar o meu próprio site, onde eu arquivo os meus artigos. Tenho cerca de 21 artigos sobre os grandes mestres, e o objetivo que eu tive ao criar esse site é incentivar a leitura, porque eu escrevo sobre a vida dos escritores, sobre os grandes mestres, mostrando não só a data de nascimento, coisas assim que todas as biografias têm. Eu procuro colocar curiosidades da vida dos grandes mestres. Eu quero, com isso, cativar leitores, novos leitores, principalmente os jovens, porque eu sei que no Brasil o hábito da leitura não é difundido. Então, eu tenho muita vontade que as pessoas leiam mais. Por isso, eu escrevo esses artigos contando a vida dos grandes mestres. Aqui é a capa do meu site. Tem um artigo que eu escrevi sobre Vinícius de Moraes, chamado O Poeta Mais Popular de Todos os Tempos. Esse artigo é o que foi mais lido dentro da internet, dos meus artigos. Ele teve mais de 3.000 visualizações. E foi publicado em 3 sites já, onde eu tinha coluna. E aqui eu falo um pouco sobre o poeta, eu conto a vida dele. Para eu escrever esse artigo, eu pesquisei em várias fontes. No final do meu artigo, tem as fontes, em todos eles vão ter as fontes. No caso do artigo sobre Vinícius de Moraes, eu fiz uma pesquisa numa coleção da Folha, 50 anos de Bossa Nova, o texto é de Rui Castro, e ainda usei 4 sites, o eBiografia, o InfoEscola, o Brasil Escola e o educação.ol.com.br. Então, em todos os meus artigos, eu faço, antes de escrever, uma pesquisa em sites confiáveis, em livros que eu tenho. Teve artigos que eu cheguei a usar 7 fontes. Foi o caso do artigo sobre Guimarães Rosa. E aí eu pesquiso essas fontes, eu vejo críticas também sobre as obras dos autores. E também, assim, eu uso o conhecimento meu de como leitora dos livros deles. Aí eu escrevo a história que eu sei deles, e sempre nesses meus artigos tem a minha opinião, o que eu penso sobre o autor, isso sempre eu coloco. E então, aqui é a capa, como eu já falei, aí tem um índice, tem o índice de páginas,
aqui descrevendo o que tem em cada página e tem o índice dos artigos, porque o meu site não tem agora só os artigos sobre os grandes mestres, tem também as coisas que eu escrevo. Tem essa poesia que eu acabei de ler para vocês, tem mais aqui outra poesia, chamada De Frente para o Espelho, que eu também escrevi, tem crônicas, tem 3 crônicas colocadas aqui, eu tenho mais crônicas escritas, mais poesias, mas por enquanto no site são 3 crônicas e 2 poesias. Tem também aqui um link, tem os botões, é só clicar, é bem fácil de acessar o site, de entrar nas páginas. Aqui no Saiba Mais sobre Ivana Lopes, que é um botão que tem aqui na frente, tem uma entrevista que eu dei para um site onde eu escrevia, era o site Arca Literária, de uma jornalista baiana. Eu tive uma coluna lá por alguns meses, onde eu publicava toda semana um artigo, e eles fizeram uma entrevista comigo, onde eu falo sobre a escrita, sobre como eu comecei, falo bastante sobre como funciona para mim escrever. Depois tem os artigos mais recentes. O último artigo que eu escrevi foi sobre Honoré de Balzac, porque eu não escrevo só sobre os mestres brasileiros. Eu escrevo sobre todos que eu acho que têm relevância. Essa é a página 7, onde tem o texto sobre Honoré de Balzac. Depois tem uma página onde tem um artigo sobre Jorge Amado. O título é O Grande Escritor que Mostrou a Bahia e o Brasil para o Mundo. Esse artigo ele foi publicado também numa revista online chamada Divulga Escritor. Essa revista ela é vista por todos os países de língua portuguesa. Então, ele foi para Portugal, foi para os países da África que falam português. É uma revista luso-brasileira. Então, esse artigo foi publicado lá. Eu fui convidada a participar da revista. Foi publicado, são 3 páginas na revista. Se vocês se interessarem, eu posso depois passar o link para vocês acessarem a revista. Nessa página aqui do Jorge Amado, onde eu falei sobre ele, tem no final do artigo, como eu já tinha falado, as fontes de pesquisa que eu usei para escrever esse artigo. Na mesma página tem um texto sobre Carolina Maria de Jesus, a grande escritora negra brasileira, de origem humilde e pouco conhecida ainda entre os estudantes e as pessoas de um modo geral. Deixa eu voltar aqui. Depois tem a página com mais escritores, com mais artigos. Essa página tem o artigo de Clarice Lispector e vários outros. O de Clarice foi o primeiro artigo que eu publiquei. Eu escrevia numa coluna chamada Damas de Copas, era um site que havia dentro na internet, e eu tinha uma coluna para falar de literatura. Então, a Clarice Lispector foi a primeira escritora que eu escrevi sobre ela. Foi o meu primeiro artigo. Clarice Lispector, uma escritora extraordinária. Depois vieram Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles, João Cabral de Melo Neto, Cora Coralina. Cora Coralina, quando eu escrevi sobre ela, eu fazia parte de um site onde as netas dela faziam parte também. E aí a proprietária do site me pediu o artigo, falou, você não quer escrever sobre Cora Coralina? Que as netas dela fazem parte do site. Eu falei, eu escrevo, mas eu quero que elas vejam. Então, esse artigo é muito especial para mim, porque quando eu escrevi, passou pelo aval da família da Cora. E as netas gostaram do artigo, acharam que tinha muito a ver mesmo com a história dela, então foi muito bom. E aqui também tem Mário Quintana, Érico Veríssimo, Fernando Pessoa, foi um artigo meu bastante lido também,
Ele foi publicado num site chamado Portal Literário, foi bastante lido. Tem Carlos Drummond e Florbela Espanca. Florbela Espanca foi o segundo maior artigo meu, assim, em termos de leitura. Ele teve 2.000 leituras. O do Vinícius teve 3.000, da Florbela teve 2.000 leituras. Também foi colocado em vários sites, como o Portal Literário, Arca Literária, em vários. Aí, voltando, tem aqui Manuel Bandeira. Deixa eu só voltar aqui. Aí, depois, tem mais escritores, né? Como eu disse, são 21 artigos. Aqui tem um pouco sobre mim, falando sobre o que eu faço, como eu já disse, eu sou escritora, tradutora, o motivo de eu escrever e fazer esse site. Tem as sugestões de leitura. Eu coloquei aqui alguns livros como sugestão para as pessoas que acessarem o site, e eu faço um breve comentário sobre cada um. Então, tem aqui a Eugênie Brand, de Honoré de Balzac, tem a Mensagem, de Fernando Pessoa, O Grande Sertão Veredas, que é um livro que eu gosto muito, do Guimarães Rosa, eu comento um pouco. Tem Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, e a coletânea de poemas de Vinícius de Moraes. Aí depois, no final, tem um poema de Florbela Espanca, mais um trecho aqui de um poema dela, tem um poema do Vinícius, do Manuel Bandeira, do Fernando Pessoa, tem 2 aqui, e uma frase do Rubem Alves. Aí tem um botão que é Grandes Poetas da Literatura Mundial. Aí tem a poesia de Florbela Espanca, Castro Alves, eu também escrevi um artigo sobre Castro Alves. Tem Cecília Meirelles. Aqui é uma página onde eu coloquei poesias deles. Tem Carlos Drummond. E coloquei, tem a Cora Coralina. E coloquei, assim, aqui no caso do Vinícius é só uma frase, mas depois tem mais na outra página. Aí tem o contato, que é o meu e-mail, para quem acessar o site, quiser mandar alguma crítica, alguma sugestão, alguma mensagem. Tem o meu e-mail aqui, pessoal. E tem um botão de pequenas leituras e poemas. Nesse botão tem, novamente, poemas. Aqui tem trechos de um livro de Guimarães Rosa. Não é só poesia nessa página, tem também um trecho de José Lins do Rego, da Clarice Lispector, e é isso. Esse site, o sonho que eu tive ao criar esse site é que muitas pessoas pudessem acessá-lo, que pudessem ter acesso à vida desses grandes mestres, a conhecer, além da obra, a vida deles, que foram pessoas com muito talento, mas que foram pessoas como a gente, e que têm uma vida interessante, que têm uma obra maravilhosa, todos eles têm, e o sonho maior que eu tenho é que os meninos e meninas das escolas, e sei lá, se for possível um dia de todo o país, possam acessar esse site e se interessar por ler, através da história que eles virem aqui, dos escritores, pensar, eu quero conhecer, eu quero ver o que essa pessoa escrevia. Se eu conseguir que algumas pessoas se interessem por ler, eu já vou me sentir muito realizada. E eu estou muito feliz por essa oportunidade de apresentar meu site. Bom, Ivana, obrigada aí por essa apresentação, tá? Mas eu queria fazer uma perguntinha. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né, para essa TPC. Eu acho muito importante nós trazermos, tá, a Ivana para esse primeiro TPC, porque ela é apaixonada por leitura, ela é servidora pública, trabalha ao lado da gente ali como assessora da dirigente, então nós temos que valorizar os nossos profissionais, quem está perto, né? Quem trabalha ali com a gente.
e temos que, na verdade, divulgar isso nas nossas escolas. Então, além de divulgar também o site e de propiciar, na verdade, disponibilizar, tentar facilitar o acesso de vocês, professores, e que vocês, então, aí consigam também, né, expandir isso para os alunos, principalmente nesse ano em que a gente está incentivando bastante essa leitura online, essa leitura virtual, a leitura por meio de textos em PDF. A gente ainda encontra bastante dificuldade com o manuseio dos livros físicos, então eu acho que essa contribuição da Ivana ela é fundamental. Mas, Ivana, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque no site você mostrou bastante todas as pesquisas que você faz para poder escrever sobre esses grandes mestres. Você pesquisa bastante, estuda, aí você tem ali o seu texto, né? Você dá a sua contribuição e deixa ali publicado o artigo, que na verdade é uma fonte também, uma referência bibliográfica sobre o autor, mas é vamos dizer assim, você faz um compêndio ali de vários outros sites, com vários outros olhares que você pesquisou. Mas eu queria que você falasse agora um pouquinho da sua escrita, do seu trabalho como escritora. Por exemplo, tem 3 crônicas no seu site. Como que é o processo de criação, por exemplo, destas crônicas? Então, é um pouquinho, imagino eu que seja, né, diferente do que o processo de escrita dos artigos. Você pode contar para a gente um pouquinho? Sim, eu sempre escrevi. Sempre, desde criança, com 7 anos eu já escrevia. Mas era uma coisa que eu não mostrava para todo mundo. Aquela coisa de quando a gente é criança, a gente tem vergonha. Mas na escola, eu gostava muito de aula de português, de literatura e de ler. E com 5 anos eu fui alfabetizada pelo meu pai. E a gente gostava muito de ler, tanto eu quanto ele. Então, isso começou muito cedo na minha vida. E escrever é uma decorrência da leitura. Quando a gente lê muito, a gente acaba escrevendo também. No processo de criação das crônicas, da poesia, essas 3 crônicas em específico, tem uma que é chamada Cartas a Meu Pai. Eu escrevi de um momento que eu vivi. Tudo que eu escrevo, eu até plagiando o Mário Quintana, que dizia que nenhuma vírgula do que ele escrevia não era da vida dele, tudo fazia parte da vida dele, é um pouco assim a parte que eu escrevo de crônicas, contos, então, e romances também, e poesia, tudo tem muito a ver com a minha vida. Então, tem a Cartas a Meu Pai, que é um momento que eu escrevi, de um momento que eu passei, quando eu perdi meu pai, um momento muito forte que eu vivi, então eu senti muita necessidade, porque assim, quando eu escrevo, eu tenho necessidade de escrever, eu preciso escrever, então, naquele momento, eu não sei se alguém vai ler ou não, eu preciso escrever, e eu escrevo. Então, essa carta ao meu pai foi assim, é um momento que eu vivi muito difícil e muito marcante na minha vida. Foi o dia seguinte ao falecimento dele, enquanto eu arrumava as coisas dele para serem doadas. Aí teve um acontecimento que realmente houve, e eu escrevi essa crônica. Tem outro que é uma memória de infância, que é o sítio de minha avó. E aqui, durante a pandemia, a gente tem que ficar muito dentro de casa, e aí eu comecei a lembrar coisas boas, né? Eu procuro pensar em coisas boas. E aí me veio essa memória da infância, que minha avó tinha um sítio, que para mim era melhor do que a Disney, era cheio de frutas, de espaço, de árvores, então eu escrevi sobre isso, uma memória afetiva muito bonita que eu tenho. E o terceiro é um outro momento da minha vida, também tem a ver comigo, que é quando você tem certos momentos na vida que você encerra um ciclo e começa outro. Então, essa terceira crônica é sobre isso. As poesias que estão no site, essa que eu li, que é Eu Vejo a Beleza, eu escrevi a partir de uma figura que eu vi, porque às vezes acontece isso, eu vejo uma imagem e aquilo me remete a escrever.
E esse Eu Vejo a Beleza, eu vi a figura de uma menina, é bem comum, assim, no Google, a gente colocando, ela vai aparecer lá. Eu não coloquei no meu site porque ela tem direito autoral, eu não posso usar a imagem. Mas foi sobre ela que eu escrevi, uma menina numa janela, olhando para uma paisagem muito feia, com árvores secas, uma casinha muito pobre, mas o olhar dela não era de tristeza, era um olhar, assim, que me colocou esperança, e foi sobre isso que eu escrevi. Ela via o que não era bonito e transformava em beleza. Então, muitas vezes eu escrevo sobre uma imagem. Tem um romance porque eu escrevo numa plataforma também. É uma plataforma onde eu formo e-books. Lá você faz a capa, você monta o seu livro. E esse romance é um romance épico. Eu vi uma figura na internet de uma guerreira. Era belíssima a figura. E aí eu escrevi o primeiro capítulo sobre uma personagem. A personagem é aquela figura. E depois eu criei o romance inteiro em cima dela. Só que eu também não uso na plataforma, porque essa imagem tem direito autoral. Então, lá na plataforma, eu criei uma capa de acordo com o romance também, mas a história foi baseada numa figura, então é isso. Muitas vezes eu escrevo coisas que me vêm na mente, e outras eu escrevo sobre figuras. Tem uma crônica que está nessa plataforma, porque eu tenho 17 trabalhos na plataforma. E ela foi escrita há muito tempo atrás. Eu andava na rua aqui no centro de Campinas e eu vi 2 meninos num lago que tem aqui, que tem muitas pombas e tal, e as crianças estavam brincando. Um era um menino de rua e o outro um menino todo arrumadinho com o pai do lado. E aquela figura me impressionou tanto, porque eram 2 crianças brincando, que tirando a condição social, elas eram iguais, assim. Então, eu escrevi uma crônica sobre isso também, chamada 2 Meninos. Então, é assim, às vezes eu estou andando na rua, eu vejo alguma coisa, depois eu tenho que escrever sobre aquilo. E eu tenho que escrever, porque se eu não escrever, parece que eu vou ter uma coisa, assim, eu tenho que colocar isso no papel. É assim que funciona. Para falar a verdade, eu tenho algumas perguntas, mas são mais breves. Ivana, você tem um autor ou autora preferida? Eu adoro poesia. Eu adoro Cecília Meirelles. Desde 11 anos de idade. Eu amo Cecília Meirelles, amo. Ela é a minha autora preferida. Você disse, né, que coloca sempre ali nos seus artigos a sua opinião sobre os grandes mestres. Eu sou fã de Guimarães e da Clarice, né? São os meus favoritos. O que você falaria sobre o Guimarães? O que você já falou sobre ele? Eu escrevi um artigo sobre ele, e foi o artigo que deu bastante trabalho, porque ele é um homem maravilhoso. Além do escritor maravilhoso, a vida dele é maravilhosa. Ele falava mais de 10 idiomas e lia outros tantos. Então, sabe, então é uma pessoa incrível. E o que eu aprendi sobre ele é que com toda a cultura dele, ele praticamente criou uma língua ao escrever os romances dele, né? Grandes Sertões Veredas é quase um outro idioma, porque ele aproveita palavras antigas em desuso, com palavras regionais. É um jeito muito peculiar e acho que único de escrever. Eu amo também Guimarães Rosa. E o que eu mais admiro nele é que, com toda a cultura, porque ele era um homem muito inteligente, muito, ele tinha humildade, ele se aproximava das pessoas. Ele era médico, ele trabalhou acho que só 2 anos como médico, e durante esse período ele atendia numa cidadezinha do interior de Minas, e ele atendia a população pobre, e ele recebia lá as curandeiras, e ele aprendia com elas, ele ouvia as histórias delas. Com certeza ele colocou essas histórias nos livros dele. Então, ele tinha essa humildade, ele tinha muita cultura, e eu acho que isso até vem da cultura dele. Ele era um homem sábio, além de culto. Porque não adianta você ter tanta cultura se você for arrogante. E ele não era. Ele tinha a humildade de saber que o povo também tem sabedoria.
Então, ele usa muito da sabedoria popular nos livros dele. Ele mostra o cidadão, a pessoa do agreste, a pessoa que parece rude, ele mostra aquela pessoa com sentimento, com verdade, que aquela pessoa tem a cultura dela, é um respeito que ele tem com o homem do povo, com o brasileiro mais comum, mais simples, que eu admiro demais. Então, é um escritor que eu adoro. E a Clarice, como você falou dela também, é uma escritora maravilhosa, e ela é intimista, sabe, quando a gente lê o livro dela, você mergulha dentro de si mesma, é uma coisa incrível. Ela tem uma visão e um jeito de escrever também único. Ela é maravilhosa também. Eu gosto muito das coisas que ela escreve, muito mesmo. Até que foi ela o meu primeiro artigo, foi sobre ela. Ok, muito obrigada, Ivana. A gente agradece assim bastante a sua participação aqui nessa primeira TPC. Eu conheci um pouco mais da Ivana agora. Vou confessar assim para vocês, né, professores, que do final do ano passado, quando eu e a Alzira começamos a conversar com ela, até o início desse ano, então a gente falava, nossa, a gente tem que apresentar a Ivana para a rede. Os nossos professores de língua portuguesa precisam conhecer a Ivana, porque se nós temos um trabalho assim tão bonito, né, de promoção da leitura, a gente tem que divulgar, tem que divulgar. E é isso, esse é exatamente o objetivo. Por isso que nós resolvemos iniciar desta forma, né? Trazendo a Ivana para conversar com vocês. Então, assim, fica o convite para vocês conhecerem o site. Nós vamos, o endereço do site, assim como o endereço da outra plataforma para a qual a Ivana escreve, né? E ela vai mantendo ali a escrita dos seus romances. Tá tudo na descrição do vídeo, logo abaixo aí, que vocês podem acessar. E fica aqui o convite também, né, para que vocês, professores, deem dicas. Vocês podem escrever diretamente para a Ivana, ou vocês podem dar algumas dicas, escrever no comentário, sobre o que vocês querem que ela acrescente ali. Porque, na verdade, o site vai sendo alimentado, né, Ivana, sempre. Isso. Então, por exemplo, ela tinha me perguntado no início logo no comecinho do ano, quando nós retornamos, o que eu indicava. E eu falei da Carolina Maria de Jesus, falei, coloca um artigo lá da Carolina Maria de Jesus, que eu sei que os alunos vão acessar bastante, porque Carolina Maria de Jesus está sendo pedido aí, né, nos nossos exames nacionais. Então, é claro que a visão não é só pensando nos exames, mas é sempre uma boa contribuição. Então, se vocês tiverem dica, ou se vocês quiserem, né, sugerir alguma coisa, acho que a Ivana está aberta para isso. Certo, Sim. Ivana? Sim, com certeza. Eu gostaria muito de sugestões. Você quer falar mais alguma coisa, finalizar? Eu só quero agradecer pela oportunidade. Hoje vocês estão realizando um sonho meu, que é divulgar para as pessoas esse site. E quem sabe a gente vai ver muita gente lendo, não só por causa do site, mas é uma primeira sementinha, né? E que vão vir outras, vocês, claro, também trabalham em prol disso, mas muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz por ter participado. Que bom, Ivana, nós também ficamos muito felizes. Como a Andréia disse, você ali tão próxima da gente, a gente não podia deixar de divulgar. E o seu site vai ser, com certeza, material muito rico para pesquisas dos estudantes. Então, nós também agradecemos muito de você estar aqui, né, estar com a gente nessa TPC.